Pradana, né? Então os elementos materiais ali, o que acontece com isso? Aí tudo aí se manifesta o mundo material. Aí daí vem uma primeira entidade viva, o Senhor Brahma, depois vem as entidades vivas se manifestam. Mas na verdade é como por isso se fala, né? Que a diva é anádia, ou seja, ela sempre existiu. Pra gente é difícil entender esse conceito. Por isso que o Bhaktivinoda Thakur, ele no Javadharma, em alguns momentos ele fala, né, que a alma caiu do Tatastha Shakti, ou seja, que a alma tinha uma escolha do Tatastha Shakti. O que é Tatastha Shakti? Mar, tem areia, tem água, mas você não sabe muito bem se é areia ou se é água. Ou seja, é como você vê areia, vê água. Quando você está lá no meio do rio, só água. Quando você está só na beira mesmo, lá fora, só areia. Mas quando você está como nas margens, assim, é água, areia. Então por isso marginal. Então a diva é isso, a diva vem daí. Ou seja, daí que vem esse conceito. Mas não é que ela caiu daí. Ou seja, é que ela se manifestou, ou seja, de Mahavishnu, né? Então assim, Mahavishnu quis ser muitos, né? Ou seja, Krishna quis ser muitos. Aí daí vem as divas, né? As divas condicionadas. E as divas liberadas, elas saem de onde? De onde as divas eternamente liberadas estão saindo? Balaram. Balaram? Ou de Radharani também. Sankarsha, né? Sankarsha. Então se fala com o Radharani, mas como Sankarsha, as divas liberadas, assim, eternamente liberadas. Né? Então assim, mas o que explica Srila Maharaj, explica Srila Bhaktivinoda Thakur, é que a diva estava lá, Tatastha Shakti, de repente deu uma vontade de ser louca, de servir Krishna, a diva foi para o mundo espiritual. E as outras divas deram uma vontade muito louca de servir Maya, foram para Maya. Então, mas isso é uma estratégia de pregação, para a gente, né, aceitar isso de forma mais fácil. O Diva Goswami explicou de maneira diferente, ou seja, que é assim, ou seja, que, assim é a explicação. Mas às vezes se usa isso para quê? Para facilitar a nossa compreensão. Porque a gente fica muito apegado a esse conceito, né, que tem que ter um começo, que quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né, ou quem vem primeiro, a semente ou a folha ou a árvore. Né? Mas isso não existe, não tem primeiro, não tem segundo, não tem... E também porque Deus é culpado pelo seu sofrimento, né? É difícil. Poxa, ele quis que eu sofresse, então aí você não vai acreditar, você nem vai querer acreditar em Deus. Pô, estou sofrendo aqui, então Deus não existe, tipo assim. Mas não é isso, é que a diva vem, e aí já vem o karma, né? Junto, né? Que é a Nadi também. O karma não tem começo, então por isso a diva começa a rodar nisso. isso é uma confusão muito doida. É doido, porque imagina se do nada você é algo assim complicado. Bom, quando você chega por exemplo, é mais fácil você entender quando você, por exemplo, entra em Shushupti, né? Esse é mais fácil. Por exemplo, porque sempre que tem a dissolução, né? Você está em Shushupti. Tá? O que é Shushupti? Esse sono, né? Esse sono. Então, quando você está em Shushupti, o que acontece? Tudo fica em manifesto. Por exemplo, se você é uma pessoa muito divertida, se muito violenta, quando você vai dormir, acabou a diversão, acabou a violência. Quando você acorda, volta a violência, volta a diversão, não é assim? Então, aí sim pode, né? Mas, por exemplo, é como pra gente explicar isso, não dá para explicar. Porque a nossa inteligência é muito limitada em relação a toda essa criação. Então porque existe uma falha de linguagem, ou seja, uma carência de linguagem para explicar isso, se fala que a diva se manifestou. Que Krishna se manifestou a diva. Mas é tudo Shristirila. Tudo isso é como lila de criação. Ali é esse lila da criação dela. A qualidade da verdade absoluta que é para si mesmo. Ele é para si mesmo. O que significa isso?
que ele existe para a sua própria satisfação, isso é para si mesmo. E não para satisfazer a ninguém mais. Então Cristo não tem que satisfazer ninguém mais. Esse é um grande problema, né? Ou seja, quando você chega na igreja e fala, eu, por favor, quero um carro, quero comida, quero dinheiro, quero namorado. Isso não está errado. Cristo não tem nada a ver com isso, se você quer comida, se você quer carro. Eu quero que você acabe com o meu sofrimento. Cristo não experimenta esse mundo material. Então Cristo, para ele, não, tanto faz se você sofre ou não sofre, ele é independente. Né? Então, ele tem que satisfazer a ele mesmo. Então ele não tem que satisfazer nenhuma outra entidade, essa é a ideia, né? Que, por exemplo, se Cristo tivesse o dever de satisfazer a nós, né, ele seria secundário, né? Imagina, Krishna, o dever de Krishna é satisfazer todas as entidades do mundo. Ou é dar carro para todo mundo, dar trabalho para todo mundo, dar dinheiro para todo mundo. Então não é isso não existe, não é assim. Esse conceito é um conceito completamente equivocado. Você pensar que Deus tem que satisfazer os seus desejos. É o contrário, ou seja, nós temos que satisfazer os desejos de Cristo. Esse é o plano da dedicação. Agora, claro, existem certas... Por isso que, por exemplo, na tradição védica se fala, né, tem 18 Puranas, não é assim? 18 Puranas, que são 6 no modo da bondade, 6 no modo da paixão, 6 no modo da ignorância. E, por exemplo, então tem Puranas assim que você vai... ou seja, tem instruções védicas que falam, se você quer bens materiais, adora tal semideus, se você quer tal isso, adora tal semideus. Porque, essas igrejas que prometem tanta coisa, de certa maneira, te coloca em uma concepção onde você tem que relacionar algo material com Deus. Né? Então, de certa maneira, é bom, porque, imagina, você pensa assim, não, Deus ele vai me dar um carro, Deus vai me dar isso, você dá dinheiro para Deus, Deus não precisa de dinheiro, você dá dinheiro para o pastor, né? E o pastor vai converter esse dinheiro em mais dinheiro para você. Ou seja, isso é como... Não volta, ou seja, no sentido assim, mas de certa maneira é até melhor, porque pelo menos a pessoa tem alguma conexão com Deus, ainda que seja enganada, ainda que o pastor não seja tão, né, assim, correto, mas pelo menos a pessoa tem alguma conexão com Deus, alguma coisa tem aí, entende? Então a gente acha que até não é tão ruim assim. Mas na verdade, Deus não precisa de nada, você não precisa de nada para Deus. Deus não precisa de dinheiro, assim. Deus não precisa de nada disso. E ele mesmo fala, né? Jesus fala, né? Ele fala, se você quiser orar para mim, como você tem que fazer? Quem leu a Bíblia? Quarto, né? E aí você como orar a mim, assim. E aí fala, quando pergunta para Jesus, o que a gente tem que pedir para Deus? Pergunta para Jesus, né? O que Jesus fala? Ele fala, não tem que pedir nada, Deus já sabe tudo. Ele fala isso, ele fala assim, se você pede para o seu pai um peixe, ele não vai te dar a pedra, né? Quem leu a Bíblia sabe. Ou seja, é isso, ou seja, então Deus sabe tudo, ou seja, você não precisa ficar pedindo coisas para Deus. Mas só que, por exemplo, como a gente tem essa tendência muito, a gente é muito influenciado por Maya Shakti, ou seja, por essa energia material, a gente fica querendo, a gente pede muitas coisas, a gente pede, e se você pede, é melhor você pedir para Deus, né? Ou alguém que está relacionado a Deus. Aí, no caso da cultura védica, os semideuses, né? Os semideuses, você pede... Eu quero, então assim, eu quero. Então isso é meu. Então, aí, por exemplo, é como eu falo, a gente tem, você fala, a minha casa, você tem a sua casa, não é assim? Então, então com a sua casa você tem muito cuidado com a sua casa. E se acontece alguma coisa com a sua casa, você fica muito infeliz. Tá? Você imagina? Mas por quê? Porque é sua casa. Então você pode orar para Deus, proteger a sua casa. É como fazem, né? A cultura védica assim também. Aí vem os brahmanas, fazem uma cerimônia de fogo para proteger, para o seu comércio, para ganhar dinheiro no comércio. Você vai em Vrindavan, você vai ver isso.
Então tá lá, imagina em Vrindavan, que é o lugar mais assim, tá lá o comerciante lá, que nasceu em Vrindavan, que mora em Vrindavan. Ele tá lá e aí ele chama os brahmas, alguns brahmas, para fazer as cerimônias para o comércio prosperar. Aí se fala, se você, por exemplo, tem tanta preocupação com a sua casa, tá bom, é sua casa. Agora, por exemplo, se a casa do vizinho pega fogo, você pode até ficar feliz, né? Você fica até feliz, pode rir, mas é o problema dele. Assim, por mais que você, poxa, coitado, pegou fogo, mas você não, tá, pegou fogo. Isso é egoísmo, né? É o egoísmo, é o ego, é o egoísmo, por exemplo. Quando a sua mãe morre, você, pô, minha mãe, mamãe. Se a mãe do amigo morre, pá, é o karma. Assim, né? Você vai como é, esse é o karma, acontece, né? Mas se a sua mãe que morreu, você começa a chorar, porque não tem como, porque é sua mãe, entendeu? É o ego. Você vai chorar muito, você fala, mas você não é esse corpo, não é sua mãe. Tá, Maharaj, tá. Você quer bater no Maharaj. Tipo assim, porque realmente, ou seja, é sua mãe, o seu corpo, assim, é uma extensão do seu corpo, então você sente muito, é pelo ego. O ego cria essas coisas, então por isso como o ego cria essas designações, você vai sofrer muito quando perde algo, né? Assim, porque é o apego, né? Por isso se fala, quanto mais você se apega, mais você sofre. Assim é. Então a nossa vida, ou seja, nós somos o quê? Os nossos apegos, né? Então eu vou classificar você pelos seus apegos, né? Você é apegado a fulano, a cicrano, você é apegado a isso, você é apegado àquilo, ao seu livro, ao seu computador, à sua casa, ao seu carro, à sua família, à sua mãe, ao seu pai, ao seu namorado, ao seu esposo. Então esse é o apego que você tem. Mas eu falo, mas você não é nada disso. Você tem que dissolver tudo isso. É isso que dói. Isso dói. Você fala, poxa, como é isso? Eu não sou. Então por isso a verdadeira religião, ela vai cortar os apegos, né? Assim, você tem que fazer isso. Você tem que transformar, claro. Quando você tem o apego a Krishna é diferente. Por exemplo, uma vez a gente estava em Antofagasta, aí teve um terremoto, a terra tremeu. Eu nunca tinha visto uma vez, mas quando a terra tremeu, eu fiquei apavorado. Eu estava com um devoto que falou, vamos, a construção era velha, assim, bem antiga, o devoto falou, vai cair tudo, vamos embora. A gente estava cantando já perto de tudo, isso era um kártika, e eu falei, pô, fiquei assim, vamos, descemos assim para sair, né, porque ele falou, vamos embora, vai cair. Eu falei, vamos. Primeira coisa que eu pensei, falei, poxa, eu não vou terminar meu voto. Eu vou ficar no hospital, não vou acabar, né? Porque eu estava cantando num determinado número de japa. Falei, nossa, eu não vou conseguir. Pensei isso, não vou conseguir. Vou ficar pro hospital, acabou o voto. Aí comecei a descer a escada, de repente, assim, a gente já ia para a rua, e aí eu vi os devotos correndo pro templo, assim, para proteger a deidade, né? A Giri Govardhana tinha pulado do altar, tinha caído, assim, e aí o devoto foi, pegou. Aí parou o tremor. E, assim, no sentido que, você vê como um devoto, como ele, o apego que ele tem à deidade, né? Assim, a deidade, ao que ele está adorando, né? Assim, uma coisa assim, ou seja, esse apego que vai crescendo muito forte. Né? Então, ou seja, o ponto mais forte do seu apego tem que ser Krishna. Por isso a adoração da deidade é muito importante, porque você falar Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, tudo bem. Mas quando você tem a deidade ali que representa Krishna, que é Krishna mesmo, então você, poxa, Krishna, Krishna vai dormir agora, vou fazer roupinha para Krishna, Krishna está com frio. Tipo assim, então você cria essa relação forte com a deidade. Né? É bom, isso é muito bom. A gente sabe que tem a deidade ali, que a gente quer cuidar da deidade, a gente quer adorar a deidade. Então isso é bom criar esse conceito também. Então ajuda muito a gente, né? Ter esse conceito pessoal de Deus, e quando se transforma aí em Archana, poxa, muito bom, muito interessante crescer esse apego, esse conceito, né? Por exemplo, quando você tem um apego ao guru, ao mestre espiritual, também é bom, porque imagina, o mestre espiritual ele representa Deus, né? Ele é tão bom como Deus, né? É uma coisa assim, né? Tão bom como Deus. Então realmente quando isso acontece, quando a gente consegue desenvolver essa concepção, então você vai tratar bem o guru, vai querer servir o guru, vai querer que o guru, né, coma do melhor. Pessoa, quando o guru vem, a gente faz um prato desse tamanho assim, pô, o guru vai, ele não vai comer tudo isso, né? Uma pessoa comum não vai comer.
Então ele come uma coisinha, mas você ofereceu tudo isso, assim, tem muitas coisas para você oferecer ao guru. Ele não come tudo isso, né? Ele come um pouquinho, como lá, né? Um pouquinho, mas depois aí você, poxa, mas você fez o teu papel, né? Assim, porque para você ele é Deus, entende? Assim, é tão bom quanto Deus. Por quê? Porque ele está te dando o conceito de Deus. Deus mesmo não está te dando, assim, não está te dando nada assim, pessoalmente, né? Você está longe de Deus. Então por isso que tem que ter um guru. Por quê? Porque o guru te aproxima de Deus. Ele te dá algo que Deus mesmo não pode te dar. Por que você não pode? Por que ele não pode te dar? Na verdade, Deus pode te dar tudo, mas você é incapaz de ouvir a Deus. Você é incapaz de perceber a Deus, perceber o que Ele fala para você. Você é incapaz disso. Nós somos incapazes. Por exemplo, então por isso o guru não. O guru é mais fácil você entender. Por isso ele manifesta o guru, né? Ou seja, ele manifesta o guru. Maharaj, por que você diz? Todos os seus desejos, né, espirituais. Então o guru ele é capaz de fazer isso, né? Então imagina, o guru está satisfazendo os seus desejos espirituais. Então nesse sentido a gente consegue se aproximar de Deus através do guru. Igual, por exemplo, se você quer se aproximar de um rei ou do presidente da república, não pode ser de forma direta, né? Tem que passar pelos assessores, é a mesma coisa. A gente parou na sua própria satisfação, né? Não é para satisfazer ninguém mais. Ok. Então, qual deve ser as duas qualificações do absoluto? Aí ele é para a sua própria causa e ele existe somente para satisfazer a si mesmo. Então essa é a qualificação do absoluto. Ele vive só para satisfazer o quê? O seu próprio propósito, né? E por isso que Deus, aí quando fala, por que Deus criou? Ou seja, por que ele criou? Por que ele manifestou as almas? Srishti Lila, ou seja, por que ele fez isso? Porque ele é onipotente, onisciente. Então nesse sentido, ou seja, se uma pessoa é onisciente, é muito chato, né? Se torna chato, né? Eu sei tudo que você está pensando. Eu sei tudo que você está pensando. Ou seja, eu sou onisciente, imagina. Eu sei tudo que vai acontecer. Ficou muito chato, né? Eu não preciso fazer mais nada, sei tudo. Então aí é igual, por exemplo, eu sou todo poderoso. Por exemplo, quando você pega uma pessoa muito rica, muito poderosa, imagina, o cara tem muito poder, muito dinheiro, tudo. Então fica meio chato também. Então o que ele quer fazer? Ele quer brincar, né? O cara todo poderoso, ele quer vai férias não sei aonde, né? Férias não sei aonde. Quer brincar um pouco, né? Brincar de esqui, tá bom. Da mesma forma, Deus também, ele quer brincar um pouco, quer um pouco de diversão, quer atuar um pouquinho, né? Aí por isso tem as almas, assim, por isso tem essas almas condicionadas estão aí. Então ele vê que as almas estão sofrendo, ou seja, que as almas estão aí no mundo material, então ele faz o quê? Ele mesmo vem, né? Aí passatempos, né? Começa a fazer passatempo. Ele quer brigar, Deus quer brigar um pouco, né? Quer brigar. Aí vem Jaya, Vijaya, ofendem aos Kumaras e vem como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, né? Shishupala, Atambarka. Bom, aí vem, assim vai. Ou seja, então por isso é esse aspecto, né, de Deus, né? Então, como podemos entender os incidentes que ocorrem e também a lila divina, né? Os incidentes, de uma maneira geral, e a lila divina, né?
Ou seja, então tudo que acontece deve ser que para a sua própria satisfação. Qualquer coisa. Ou seja, por exemplo, se uma palha, né, na rua, se move na rua, se uma folha se move, é para a satisfação de Deus. É para o propósito de Deus. Né? E os seus passatempos também são guiados para a sua própria satisfação também. A lila, né, acontece para a sua própria satisfação. E em relação a nós, como podemos entender tudo isso? Qual é a nossa característica? Qual é a nossa... a nossa característica, como nós consideramos tudo isso, né? Nós estamos sendo guiados pelo nosso interesse separado, né? Pelo nosso egoísmo, né? Essa é a coisa. Bom, então, nosso interesse familiar, não é isso? Nosso interesse nacional, o nosso interesse social, humanitário, nós somos guiados por isso. Ou seja, então, por exemplo, se você torce para um time de futebol, ainda que você seja muito inteligente, por exemplo, está torcendo para o Flamengo, uma pessoa inteligente, é um interesse pessoal. É um interesse pessoal. Você quer que o Flamengo ganhe, que só o Flamengo ganhe, só o Fluminense ganha, não, eu não gosto mais de futebol, não é isso. E assim, você só quer, você quer que a sua família prospere, né? Aí você pode até ajudar a outra família, não, mas a sua família, né, tem que prosperar. Tudo é para a sua família, então caderneta de poupança, junta dinheiro, guarda isso, a sua casa. Vamos, esse é arte, né? É um interesse pessoal, um interesse, né, família. Por isso que diz, o grihasta tem que ser muito generoso, né? Tem que ser generoso, tem que dar doação. Aí você fala, se você não tem nada para dar, dê um pouco de cinza, né? Pega um pouquinho de cinza e dá. Porque realmente você precisa aprender a dar, né? O grihasta tem que... Já o brahmachari, bom, está se sacrificando muito, né? Você entende que ele está dando tudo. Né? O grihasta que tem essa propensão ao egoísmo, propensão ao desfrute pessoal, assim, tem que... Então nós estamos sendo guiados pelo nosso interesse, né? Por exemplo, nós queremos ser humanitários, né? É um interesse ainda egoísta, ainda que você queira fazer tanto bem. Vamos abrir um hospital para ajudar todas as pessoas. Que lindo. Vamos abrir um hospital. E aí as pessoas vão se tratar. As pessoas, e a gente não vai ser de graça para todo mundo. Uma coisa assim. É um interesse humanitário. É bom isso. Só que também você vai gerar karma com isso também. Imagina a comida que está no hospital. Ainda que vamos supor que no hospital não tenha carne, né? Que seja um hospital primeiro do mundo, que eu nunca vi isso, mas é um hospital que não tem nenhuma carne. Ainda assim, existe um karma nisso, né? Porque as pessoas não estão oferecendo as frutas, os vegetais, e ainda os remédios as injeções que nós aplicamos ali no hospital, para estas serem produzidas, isso também gerou um karma, né? Muitas entidades sofreram, né? Muitos seres foram mortos, ainda aqui, né? Pequenininho, insetos foram mortos. Então, nesse sentido, nós estamos gerando muito karma. Então, ainda nas atividades humanitárias, né? Qual é o choque que existe explica o choque de interesses. Tem muitos interesses separados, né?
E isso causa muita dificuldade. Ou seja, em uma consideração infinita, tudo isso é somente uma parte minúscula. Claro, imagina o que é o mundo, né? Da criação material, não é nada. Não é nada. Ou seja, esse universo é como uma semente de mostarda. É uma coisa pequenininha, assim, nenhuma, insignificante. Entretanto, ou seja, se o universo inteiro fosse destruído, acabasse o universo inteiro, não estou falando só a Terra não, o universo inteiro, não faria nenhuma diferença para Deus, assim, nenhuma diferença. Inclusive, por exemplo, se todas as almas fossem liberadas, assim, imagina, que todas as almas fossem liberadas, nenhum problema. Porque outras almas estão sendo manifestas, entende? E aí não faz nenhuma diferença. Então realmente nessa consideração infinita, tudo é uma parte minúscula, né? Tudo isso, né? O interesse separado está atuando aí, uma parte insignificante. Tudo que é tão importante para nós não tem a menor importância. Quando nós consideramos isso a nível de infinito, né? E qual deveria ser a nossa... Como deveríamos atuar em relação a isso? Ou seja, a gente tem que abandonar esses interesses minúsculos, esses interesses assim chamados especiais, né? Como minha casa, minha família, meu carro, minha mente. Temos que abandonar tudo isso e sair desse falso conceito. Ou seja, se nós saímos desse falso conceito, nós queremos chegar a um conceito de uma unidade ativa. Unidade ativa significa uma unidade que trabalha para um todo orgânico. Isso é unidade ativa. Então, se nós estamos assim, se somos uma unidade ativa, vamos tentar trabalhar para um todo orgânico, assim, para um todo que funciona. Isso é Krishna, né? Então, isso deveria ser a nossa vontade, né? Guru Brahma. Paramos na página 35. Já nós vamos fazer Bhakti Pramoda Purusha Maharaj. Já nós vamos Vishnu Pada Bhakti.